que o processo de desenvolvimento do yoga ao longo dos milênios não é um negócio estanque, é um negócio extremamente dinâmico, tá? E dinâmico e com uma conversa entre o yoga e as outras artes. Porque as outras artes, como eu acho que eu já até disse já numa outra conversa, elas são consideradas yoga. Tá? De um certo ponto de vista, mas são consideradas yoga. Então você tem um diálogo com as artes marciais, você tem um diálogo com a dança, você tem um diálogo com o Ocidente. Isso, no final do século XIX, tem um diálogo com o Ocidente. E esse diálogo faz com que coisas sejam incorporadas. Porque quando nós, no Ocidente, pensamos em asana, a gente pensa num monte de posições. E a gente tende a pensar que o que sai daquilo está errado. É muito comum uma linhagem, ou ver outra linhagem praticando, e dizer que o outro está praticando errado, e ele está praticando certo. E de verdade, a questão das técnicas é que elas são conceitos, elas são ideias. E dentro dessa ideia, se estiver executando dentro daquela ideia, não importa qual é o nome, não importa se o pé está assim ou está assado, não importa se deve ser feito virado para o norte ou para o oeste, isso é irrelevante. O que é relevante é que a posição, por exemplo, no caso do asana, ela seja estável, que ela seja confortável, que ela tenha respiração coordenada, que ela tenha uma atitude interior, ou seja, asana você não faz vendo TV, porque quando você entra no mundo externo, a ideia do asana é que você vivencie a experiência que a posição está trazendo de transformações no seu corpo físico, no processo vital, que é a energia, a mudança que está acontecendo no corpo emocional e assim sucessivamente. E nesse diálogo, você percebe que muitos asanas que estão catalogados atualmente, eles não têm sua origem necessariamente no yoga, eles têm sua origem na dança. Ou eles têm sua origem nas artes marciais, a princípio. Ou a primeira vez, melhor dizendo, pode ser até que seja do yoga e foi para a arte marcial, ou que foi na arte marcial e veio para o yoga. Difícil você localizar a fonte real. Mas se eu colocar assim, a primeira vez que um Shirshasana, uma invertida sobre a cabeça, ela é descrita, ou seja, alguém foi lá e botou no papel. Isso acontece num Purana, que é um Purana menor, que é um Purana associado às artes marciais. Não é interessante isso? Da mesma forma, quando você procura sobre o Natarajasana, posição que foi divulgada e ficou conhecida no Ocidente a partir do Iyengar. A primeira foto que você tem aparecendo na Natarajasana no livro. Primeira é no livro de Asana do Shivananda, certo? Que é de 1928, 1925. Mas, quem está posando é o Vishnudevananda. Tá? Mas que ele aprendeu com a Iyengar. Certo? Aprendeu com a Iyengar, quando o Iyengar foi convidado para demonstrar o método dele, ou o que ele tinha aprendido com o professor dele, o Krishnamacharya, lá no Shivananda Ashram. Ok? Então ele demonstrou na Natarajasana. Da Natarajasana foi imediatamente incorporado pelo pessoal do Shivananda, e o pessoal do Shivananda, como o Shivananda era muito profícuo em escrever obras, imediatamente aquilo já entrou no livro de Asana do Shivananda, a foto já foi batida antes do Iyengar publicar. E o Iyengar só veio publicar em 1960, 30 e tantos anos depois. Por quê? Foi quando ele veio para o Ocidente, ele veio por um convite do violinista, o Menuhin. Pode ser que eu esteja pronunciando o nome. É um nome hebraico.
se eu esteja falando errado. Mas era um violinista famoso, ele estava na Índia dando um concerto, ele tinha uma enxaqueca que não parava nunca, e falaram do yoga, quem deu aula para ele foi a Iyengar. E eles fizeram uma amizade. Tanto que no prefácio do livro do Iyengar está lá o violinista, o Menorren, assinando. E foi ele que convidou o Iyengar para vir para a Suíça. Isso um tempão depois. Só depois que ele veio publicar o livro dele. E quando o livro dele publicou, o que foi o boom? O boom foi o aparecimento de um grande número de asanas. Certo? Um grande número de asanas. Era a primeira vez que um livro tinha 200 asanas. Tá? Exatamente por essa facilidade que passou a ter por volta da década de 60 de você conseguir fotografar. Tá? Fotografar a pessoa. Então, a minha ideia ao estar na Índia é procurar esses manuscritos, poder fazer cópia deles para documentar, tá certo? E ir nos templos, entre eles o templo de Chidambaram, onde tem provavelmente o Nataraja mais antigo, esculpido em pedra, um dos, tá certo? Mas pensa no Shiva Nataraja, qual é o formato? Esse formato perfeito, se não me engano, é a estátua mais antiga da em Chidambaram. E antes disso, tem outros Natarajas, como, por exemplo, em Ajanta em Ellora, que eu vou na viagem da Fé. Tem, por exemplo, o Vrikshasana, a escultura mais antiga do Vrikshasana está em Chennai, no lugar que a gente vai visitar. Tá? Que é chamada Mahabalipuram. Em Mahabalipuram tem esculturas que mostram sobre lendas, né, histórias do Mahabharata e dos Puranas, e tem uma delas que tem um Vrikshasana, que é super antigo. A gente está falando aí século XI. Tem em Odisha, no Museu de Odisha, tem o Nataraja mais antigo, que não é exatamente aquele que você imagina, mas já é um início de um Nataraja também do século X, onde a gente tem uma inscrição. Tá? Então, a minha ideia é estar indo em loco, visitando esses lugares, batendo foto,